Alô galera, Vascanários aqui, Marcelo falando, dando uma olhada aí nos sites, nos jornais, notadamente que falam de Vasco, né? Olhei o Lance, olhei o UOL, e aí fui ao GE, e lá tem uma matéria na qual eu queria trocar uma ideia com os senhores aqui, né? Aspas, Coutinho vive boa fase no Vasco e atinge melhores números desde retorno ao Barcelona. O que eu queria dizer com isso aí? Eu sou um crítico do Couto, como também era um crítico do Payet. Quem recebe acima de R$1 milhão, e esses caras, o que saiu na mídia aí, que o Couto recebe e o Payet recebiam mais de R$1,5 milhão, ambos 1,7, é isso que saiu na mídia, e o Pedrinho nunca contradisse isso, nunca mostrou nada ao contrário, né? Então eu reclamo desses caras que recebam muito, mas muito mesmo, que eles resolvam jogos, e resolvam jogos grandes. Quem me acompanha aqui, essa é a minha sempre discussão com relação ao Couto, com relação ao Payet. Acima de R$1 milhão, acima de R$1,5 milhão, tem de resolver jogos grandes em contumácia, reiteradamente. Não é um jogo aqui, outro jogo ali. Critiquei bastante o Couto, né? Contra o Corinthians em casa. No segundo tempo, o narrador falou o nome dele 2 vezes e o Diniz não tirou, né? Andou melhorando aí contra o Botafogo e tal. E aí, com relação a esse chamamento aí, né? Essa notícia, Coutinho vive boa fase no Vasco e atinge melhores números desde retorno ao Barcelona, tal. Reitero, isso não é visto com frequência, né? E eu gostaria de ver mais frequência nisso aí. Até porque, antigamente, o que se falava é o seguinte: o Couto, o Vasco jogava com o Carille numa transição, né? Linha baixa, linha média, transição rápida e tal. Atrapalhava o jogo do Couto, né? Não tinha com quem dialogar. O Verratti partia para receber, o Ryan voltava muito para marcar, e era assim que o Vasco se desenrolava, né? Inclusive antes até da chegada do Nuno, depois que o Nuno veio, e ficava um pouco complicado pro Couto, fora de forma, e ainda está fora de forma totalmente no Vasco, né? Como o Nuno também está. Eles não terminam os jogos 100%, né? Lá para 15, 20, 25 eles morrem os dois, mas eu acho que depois que o Vasco mudou para o jogo associado, apoiado, melhorou um pouco mais para o Couto, teve a ajuda do Nuno, né? E o Couto, como sendo o arco, teve aí as flechas para jogar, né? Ryan, próprio Nuno, o Verratti, né? O Couto lá naquela vitória contra o Santos, o David naquela vitória contra o Santos, que o Vasco jogou numa transição, e o Coutinho fez até gol, né? Entrando por dentro, o Tietê também, né? Mas uma coisa eu tenho que reclamar do Couto. Quem me acompanha aqui, eu sempre reclamo do Couto por ele ter trazido, né, 2 peças inúteis, 2 jogadores inúteis, o Souza e o Alex Teixeira. E o Alex Teixeira com um agravante de ser a 3ª vez que ele veio jogar no Vasco. Começou no Vasco, depois saiu, voltou, não deu certo, e voltou agora novamente, ano passado, né? Aposentadoria, não sei, um acerto de contas, né? Mas foi feio o Couto trazer e obrigar o Pedrinho, na época, né? Saindo da 777 o controle, o Pedrinho obtendo o controle da 777, né? Foi em abril, se não me engano, maio, e o Coutinho chegou por aí. Então, achei escroto, né? E a palavra é essa: entubar na torcida, entubar no Vasco, entubar na folha de pagamentos, folha de salários, quase R$1 milhão aí ou mais. Uns dizem que ganham 300 mil, que ganhavam, né? Outros dizem que ambos ganhavam 500 mil cada um. Então, R$1 milhão mais ou menos. Isso encarece a folha. Dá para pegar 2 ótimos jogadores ou um top de linha, né? E o Souza sentiu na pele, esse é vascaíno mesmo, tô atrapalhando o Vasco, vou sair.
o Teixeira, mesmo sabendo que atrapalha o Vasco, não larga o osso, né? E aí vem a dúvida, é vascaíno mesmo? Ou pensa só no salário? Porque isso é importante, né? Ah, eu sou vascaíno e tal, não sei o quê. Esses caras já estão muito bem de grana, não precisam do Vasco mais pra nada. O Teixeira ficou muito tempo lá fora, o Souza idem, Couto idem, né, cara? Pelo amor de Deus, não precisava dessa segunda passagem aí, vendo que não ia render mais, continuar jogando só por causa do dinheiro, né? Couto é ídolo? Pra mim não, mas respeito quem é. Só tem um vídeo agora há pouco tempo, tem um amigo meu que considera o Elton como ídolo. Idolatria é subjetivo. Tem uns que chamam o Felipe de ídolo, o Pedrinho, eu não considero, né? Mas é subjetivo, cada um tem seu ídolo, né? Roberto Dinamite, um pouco de Juninho, bastante de Juninho, né? Pelaquele gol lá da Libertadores, né? Que a gente sempre canta essa música. Então, como é subjetivo, não vou não vou falar nada. Cada um tem a sua subjetividade, cada um escolhe quem quer. Por exemplo, Donizete e Luizão fizeram muito pelo Vasco. Aquela Libertadores que o Vasco ganhou em 98, tinha ali Luizão e Donizete, né? E o Sorato estava na metade do ano. Não vou lembrar agora se ele saiu ou estava no banco, mas a Libertadores ganha bastante também pela ajuda do Donizete, falei, e do Luizão. E não são ídolos do Vasco, né? Não são ídolos do Vasco. O próprio Donizete reclama disso. Pô, eu venho aqui no Vasco e não sou ídolo, não me considero muito ídolo, tal. Paciência, né? Idolatria é uma coisa subjetiva. Bom, para fechar aqui, né? É aquela brincadeira que eu sempre faço. Para fechar aqui, é aquela brincadeira que eu sempre faço, né? Lá atrás, para os mais antigos, vão lembrar, né? Quem jogou mais? Birubiru, que era do Corinthians, ou o Maradona, né? Aí o pessoal, pô, claro que é o Maradona e tal, mas o Birubiru falava assim, não, eu joguei mais partidas, né? O Vasco, Coutinho, tem que começar a entregar mais partidas, né? Jogando bem, resolvendo jogos. É importante que o Vasco apresente esse jogador mais vezes a sua torcida, sendo ajudado aí pelo Nuno e agora, se Deus quiser, pelo Matheus França, que segundo o Diniz e o próprio Matheus França, dizendo, não, eu jogo do meio para frente e tal. Então a gente vai ter aí 3 peças dialogando no meio de campo, Couto, Nuno e França, né? O Nuno e o França fazendo mais a fase ofensiva e o Couto mais na armação, mas tendo a ajuda desses caras. É importante aí a gente ver num time mais de um jogador na criação, né? 2 jogadores da criação e um ótimo volante e tal, né? Bom, isso é o que eu tinha que falar sobre essa matéria do GE, né? Dando a minha opinião, e deixo aqui para você comentar a sua opinião aqui, que é importante. O meu canal se alimenta de comentários e opiniões. Se gostou dos comentários, inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.